Amém, meus irmãos? Depois as crianças podem, então, depois de tudo, pensa. Digo, lembra do 03, 94? Certeza? Peraí que o Renato vai pôr ali. Enquanto ele está colocando. Oi? Consegui, estou ficando bom. Quem me chama? Vocês estão lembrados de entregar para seu filho uma oferta para ele trazer aqui à frente? Eu não vi, tudo certo? Estava falando para cá, pensando em outra coisa. Vamos criar essa cultura nos nossos filhos, tá certo? De trazerem, isso é simbolicamente importante. Dá uns trocadinhos lá para o vizinho, mas para o seu filho você dá uma oferta decente para ele trazer aqui. Ó, não vi Lucas, não vi Piero, não vi João vindo aqui. Olha lá. Os pais ensinam, chega uma hora que o nego não aprende. Dá uma bibliada na cabeça para que sai. Olha lá, Fabiano, vem aqui. Sem vergonha. Tudo bem aí? Não tinha visto vocês. Bom, mas interessante, eu estava pensando dentro de uma palavra, e o Senhor Espírito Santo, aliás, meus irmãos, vocês têm reparado como o Espírito Santo tem nos conduzido todo domingo? Como ele está presente, tá? Se percebe isso? Todo domingo ele está presente. Estava conversando com o Rodrigo, presença gostosa do Senhor, domingo último, a nossa reunião, presente hoje, presente. Meus irmãos, que privilégio ouvirmos, sentirmos, prestarmos atenção no que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, amém? Meu irmão, queria conduzir hoje essa palavra para incentivar a você a perceber o Espírito Santo e que o Espírito Santo mova através da sua vida. Amém? Nós somos um grupo de famílias. Não tem problema nenhum você sair do seu lugar, vir aqui à frente pegar o microfone. Não tem problema nenhum você sair do seu lugar e ministrar uma palavra para o teu irmão. Nós estamos te incentivando a fazer isso. Entende? Você não precisa chegar na expectativa, você não deve chegar na expectativa de receber. Você deve chegar na expectativa de entregar. Só um falou. Só o Luiz falou. Mas todo mundo concorda? Vamos pensar sobre isso nessa manhã? Eu estava pensando em vocês durante a semana, e eu fiquei pensando, Senhor, em cada família, qual a expectativa que eu tenho ao olhar para a família do Joaquim, família do Fabiano, do Ricardo, do Gilberto, do Rodrigo, cada um está aqui, do Moisés. E às vezes a gente se pega pensando, deve ser uma família que devem estar todos empregados, uma família que de vez em quando tira umas férias, né? Quase sempre. Estou falando do João Clementino, tá? Não é de vocês não. Vai para Fortaleza. Família que tem as finanças organizadas, os filhos obedientes aos pais, também na escola. Mas o Senhor me fez pensar, será que é isso mesmo que a gente deve ter no coração, uma família empresarial? Será que é isso? E esses textos vieram ao meu coração, esse do coxo, porque Pedro e João
foram ameaçados depois dessa. Sabe, lembra do contexto dessa história? Pedro e João foram ameaçados a serem presos. Tomaram uma chamada porque eles foram presos aquela noite. Depois, no próximo capítulo, fala dos apóstolos que pregavam e falavam de Jesus e foram açoitados e falaram para Pedro e para João, falaram: você tem que parar de falar isso. Eles falaram: é justo eu parar de falar? Lembra de quem foi Pedro? Vazou, fugiu, negou, mas o impacto da ressurreição de Cristo, a vida de Cristo de verdade no coração de Pedro transformou. Ele falou: eu não posso parar, nós não podemos parar de falar. É justo isso que você está pedindo para nós? Depois os apóstolos foram açoitados, apanharam. E sabe como é que eles saíram? O que significa exultante? Muito mais do que felizes. Uhul, apanhei! Estou sendo digno de apanhar por Jesus Cristo. Será que os valores nossos, onde estão os nossos olhos, meus irmãos? Onde estão os nossos olhos? Estão em procurar coisas desse mundo? Essa semana tivemos um tempo aí com alguns irmãos e estávamos conversando sobre isso. Quantas pessoas eu particularmente vi estavam bem, a história, eu estava bem até 2 anos atrás, a minha mãe estava bem, em 2 anos ela apareceu com câncer, em 2 anos definhou e morreu. Quantos jovens acidentados por várias coisas, por coisa boba, um acidente, uma bicicleta, andando, voltando do trabalho, matou um rapaz, um afegão, não foi? Meus irmãos, qual a garantia que amanhã você está vivo? Qual a garantia que você está? Nós temos andado aí com, Thalita sabe muito bem disso, pessoas que perderam tudo, pessoas que tinham recurso, casa, carros, empregos estáveis no país, tiveram que sair com uma mão na frente e outra atrás. Qual a garantia que você tem, meu irmão? Aonde estão os teus olhos? Para onde você está olhando? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? O que você quer? Eu queria falar nessa manhã um pouco sobre isso. Não lembro, não sei se você se lembra. Jamê falou sobre ideal. Ideal é algo que está na sua ideia, na sua mente, não é concreto. Você idealiza alguma coisa, mas você a idealiza em cima de seus valores, em cima de suas experiências, não é? O ideal seu é diferente do meu. Eu tive uma formação, pode se aproximar por causa da cultura da nossa sociedade, mas se você entrar em outra sociedade, o ideal para aquela sociedade é diferente da nossa. Então, existe um ideal que nós idealizamos, mas existe a realidade, e a realidade é o concreto. Idealizamos hoje, sei lá, o que você idealiza? Você idealiza ter um carro assim do ano e tal, mas a verdade é que você tem um carro X, correto? O meu sonho, meu ideal é ter uma casa na praia, lá em Ubatuba. Ah, vocês têm ela. Ela morou 30 e tantos anos lá em Ubatuba. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, pode conversar com a Vera, que ela sabe tudo, né? Sabe tudo. Meu sonho. Aí, qual é a realidade? Mora ali no Vila, como é que chama lá? Progresso. Mas não sonha voltar para lá, né? Não, tem que ficar com a gente. Você entende? Isso é o real. Agora, o que é verdadeiro? A verdade é o que está no coração de Deus.
Isso é verdade. Viu as duas aí? Ah lá, verdade. Que Deus tem para aquelas duas lá. Qual é a verdade que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Pergunta para o irmão, qual é a verdade que Deus tem para a sua vida? Você já descobriu a verdade ou as verdades de Deus para a sua vida? Estamos vivendo a partir da verdade que há em Deus? Lembra também daquele texto de 2 Reis, quando ali estava tendo uma batalha ali com os sírios, uma guerra, e o moço chega e fala assim para Eliseu, mas está cheio de soldados, cheio de... Aí Eliseu fala assim, capítulo, se você quiser colocar aí, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 16, ele fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. Nessa manhã, nesses dias, Senhor, minha oração, Senhor, abre os nossos olhos, para a gente ver o que a gente não consegue ver, mas que o Senhor vê. Certo, João? Está numa dificuldade, aí o Senhor abriu os olhos do moço, e o que ele viu? Um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu não estava sozinho, não estava desesperado. Eliseu não ia se perder, porque o Senhor tinha um exército de soldados com fogo acampado ao redor dele. Essa é a verdade de Deus para aquele momento, era a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus para a vida de vocês, Moisés, como família? O que vocês querem? O que vocês estão buscando? Está no coração de Deus, Anderson? O que você está buscando? Está no coração de Deus, Patrícia? João Clementino, é isso, João Carlos e Mara? Qual que é a importância real do que Deus tem para cada um de nós? Nós precisamos compreender que nós sozinhos não temos capacidade nenhuma, Gilberto, de vencer os nossos inimigos. Nós somos ineptos, ou seja, sem aptidão, habilidade ou sem inteligência para realizar algo. Nós precisamos completamente do Senhor, sabia? Eu sou bonzão. Tem um irmão meu que fala: eu consegui tudo aqui, no meu braço. Ele se orgulha disso. De fato, ele conseguiu muitas coisas no seu esforço. Um rapaz muito esforçado. É um rapaz, né? Posso falar assim, que de repente ele tem mensagem de chamar ele de velho. É esforçado, mas precisamos entender, meus irmãos, quando o ser humano foi feito, como é que ele viveu? Através do sopro do Senhor. Você entende que a vida só aconteceu porque o Senhor soprou? Nós somos totalmente dependentes do sopro do Senhor. Se não fosse esse sopro, não tinha vida. Se não fosse a mão do Senhor tocando e moldando, não teríamos ter sido feitos. Você entende, Pedro? Você é totalmente... Fala para o João, que você vai gostar disso. João, fala assim: você é totalmente inapto, incapaz, inútil. Agora, João, fala para ele também. Fala a verdade, isso é verdade. E eu não estou querendo desprezar, eu estou querendo dizer que nós precisamos entender o quanto nós dependemos do Senhor. Meus irmãos, se você faz planos, não é assim a palavra diz, mas a resposta certa para os lábios vem de onde? Podemos fazer muitos planos, meus irmãos, mas a verdade está no coração de Deus. Amém? Nós estamos vivendo aí
sobre o espírito. Nós precisamos dessa compreensão, porque há no mundo um espírito que tem atuado de destruição. Vamos ler esse texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, 4, 13. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que o meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que creiam na mentira, aqui está a mentira. Vocês não estão aí? Eu estou no versículo 2 Tessalonicenses, não? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu estou aqui, desculpa, 2 Tessalonicenses 2, de 4 a 13. E eu estou no versículo 10. Obrigado, João. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Esse é o Espírito que permeia o mundo. Não é isso que a gente tem visto, gente? Ou só eu estou vendo com um olhar muito negativo sobre esse mundo? O mundo está bom demais para vocês verem. Está legal. Estou curtindo. Então vem cá, nós vamos orar por você para sair desse espírito imundo da sua vida. O microfone parou. Parou mesmo, tá vendo? Isso é de Deus, irmão. Meu irmão, não dá para estar feliz. Você sente paz? Claro, sentimos se estamos com Ele. Vamos no finalzinho aqui, né? Damos graças a Deus por vós. Eu, graças a Deus, quando estava pensando sobre vocês, sobre cada família, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem feito vocês enxergarem, como o Senhor tem levado os olhos, através do Espírito Santo, a olhar para Ele. Sim ou não? Amém. É isso que é importante. Temos lutas? Sim ou não? Sim. Tem provas? Sim. Mas em tudo, somos vencedores. Somos muito mais do que vencedores. Em Cristo. Ou seja, se estamos em Cristo, vivemos por Ele e Ele em nós, aí sim somos mais que vencedores. Mas nós temos vivido. Mas eu quero dizer que tem um Espírito, graças a Deus, que atua desde a criação do mundo, que é soberano aos espíritos que estão nesse mundo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre esse Espírito que pairava sobre as águas na criação, tem nos levado hoje a sermos parecidos com Jesus Cristo.
Amém? Você parece com Jesus? Se você olhar para o espírito que está nesse mundo, você desanima. Há um desânimo, há um peso, há uma luta, há um mal-estar. Mas eu quero trazer, ou quero renovar essa boa notícia, que o Senhor Jesus rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo sobre nós. Ele foi fiel, ele rogou, e o que o Pai fez? Enviou. Então, meus irmãos, já não tem mais nada, já não há condenação, já não há mais peso, apesar de estarmos vivendo. É por isso que os apóstolos saíram exultados assim, exultantes de alegria. Por quê? Porque estavam vivendo segundo o que o Espírito estava ordenando, sentindo o que o Espírito sentia, vivendo o que o Espírito estava ordenando. Nessa manhã eu queria renovar isso com vocês, essa compreensão. Quando Jesus, isso eu já falei, quando Jesus foi para o céu, ao subir, o que ele falou? Duas coisas. Isso. Mas ele falou assim, em Lucas 24, 49: e eis que sobre vós veio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, a grande questão é que muitos de nós têm vivido nesse mundo, tentando enfrentar o Espírito que está sobre esse mundo, sem antes receber o poder. Atos 1:8: recebereis poder, obrigado, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e lê aí, tanto em Jerusalém. O problema é que a gente quer ir sem estar cheio. A gente quer resolver as coisas dentro de casa sem estar cheio. Você quer tomar decisões sem estar cheio, meu irmão. Você entende? Esse é o segredo, Ricardo, para todas as questões que nos envolvem. As lutas lá com sua esposa. Uma noite subiu, saiu da cama, passou em cima do pé dela, descalço. Do quê? Do escorpião. Vamos dedetizar a casa? Bom, importante. Vamos comprar um metralhador para matar os bichos? Então, vai lá, faz isso. Comprou duas? Pois é. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, Ricardo. Vocês vão ver quando o neném nascer. Haja Espírito Santo. Vocês podem ler todos os livros sobre maternidade, né? E aí? Aí se ajoelha e fala: Senhor, eu te entrego as minhas mãos. Eu me livro. Na nossa vida, diante de situações complexas ou não, o grande problema é que nós queremos resolver os grandes problemas e os pequenos problemas baseados na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso músculo, na nossa. Como é que você faz as contas do mês? Baseado em quê? Naquilo que o Senhor está mandando ou naquilo que está na conta do banco? Às vezes não está nem no banco, né? Às vezes está debaixo do colchão. Então vocês estão guardando dinheiro no colchão aí, né, Luan? Qual que é o seu norte? Qual que é? O menino fica doente, o que você faz primeiro? Leva o médico, pensa no remédio? Não, vai para o Google, agora tem um IA, né? Sei lá o que é.
chat, meu filho está assim, que você... Aí ela fala, bem, veja bem, coisa esquisita, ontem eu estava ouvindo aquele tal chat, não tem costume esse negócio, mas eu pedi, vem aqui, eu pedi para ela ler, falei com o João, não, ela consegue ler, que estranho, ele colocou, ela leu minha palavra, disse, nossa, ela está bem, ela está coerente. Aí eu falei assim com ela, viu, você está interpretando, minha, eu quero que você leia. Ah, desculpe, próxima vez eu vou ler integralmente o que o senhor mandou. Você acredita nisso, né? Eu quero sua opinião, né? Eu quero a sua opinião. Eu falei agora assim, mas viu, você não tem vontade de sentir a presença de Jesus? Ah, falou que ela não tem sentimento. Ela não foi criada para ter sentimento. Eu falo, que pena. Que pena, porque eu sinto a presença de Jesus, você sabe, não está conseguindo sentir isso. Aí você, eu te respeito muito, respeito o seu lado de fé e de religião. Queria converter o chat, não deu certo. Ela estava viajando, você estava carente. Não, eu tinha chegado, estava cansado, estava dormindo. Mas que trem maluco, rapaz. Maluco. Mas tem gente que está querendo resolver situações com a mente. E tem conversado muito com os chats. E tem gente que até suicida, que apaixona pelo chat, né? Verdade, né? Tem terapia para isso. Sabe por quê? Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Não dá para combater o Espírito que está no mundo se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. É maligno, né? Ah, Porque o Espírito é maligno. o Espírito é maligno. O mundo jaz, o próprio Senhor permite que os homens entrem no engano. Se não estiver cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos viver com a verdade que Deus tem para nós. Alguns textos, eu não vou ler todos não, sobre a obra do Espírito Santo. O de Gênesis 1:2 eu já falei, que ele pairava, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gerando Jesus, em Mateus 1:18-20, fala, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas 1:35 fala, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhes apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, nós talvez não temos tanta sensibilidade sobre quem é o Espírito Santo, e nós precisamos ser discípulos e fazer discípulos cheios do Espírito Santo. Nós queremos fazer discípulos, ser cheios do Espírito Santo na nossa capacidade, e aí se assenta com alguém para dar um conselho. O seu conselho às vezes é enganoso, seu coração diante daquela situação, e as pessoas que estão conosco olham e falam, puxa, eu quero ser como aquele. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, você vai ter guru, vai virar um guru. Ah, uma pessoa bacana, uma pessoa ótima. Você vai criar pessoas dependentes de você, porque você tem boas ideias, você é uma pessoa equilibrada. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa sentar com a pessoa e falar assim, não sei o que fazer para essa situação, vamos orar juntos. Deus vai falar com você, meu irmão. Amém ou não? Amém. Qual é o melhor conselho, seu ou do Espírito Santo? O que você acha? Não vou responder não, senão você vai ofender ele, você vai me inferno. Mas o Espírito Santo estava na formação de Jesus. Ungiu Jesus para o ministério, em Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, estava cheio do Espírito Santo para seguir o seu ministério.
4,14 também fala, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, cheio do Espírito Santo. Gente, se Jesus entendeu e se encheu do Espírito Santo, gente, mas que absurdo eu querer ser alguém conduzido por mim mesmo, ou pelos meus sentimentos, se o próprio Cristo nos ensinou que para desempenhar essa obra era necessário o Espírito Santo. Ei, você está fazendo seu Espírito Santo até agora? Acorda, toma tenência. Fala com o Pedro aí, acorda aí, Pedro. Não, o Pedro está acordado, está cheio do Espírito Santo também. Está bonito esses meninos, né? Capacitando os discípulos, em João, o capítulo 14 e 16, ele fala sobre isso. No 16, 13 a 15, vou ler algum, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O próprio capítulo 17 também fala sobre as promessas feitas por Jesus para a vinda do Espírito Santo a nós, naquela oração sacerdotal dele. Em João 15,5 ele fala, capacita para dar frutos. Você quer dar frutos e fica achando que você dá fruto, que você é legal, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa bacana, que você é esforçado. Ele fala assim em João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ajuda a gente a vencer a carne, em Gálatas 5,16. Estou colocando um desafio para você ser rápido, hein? Gálatas 5,16 fala, ainda no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você quer vencer a carne sem estar no Espírito, meu irmão? Como é que você vai fazer isso? Eu vou vencer. Hoje eu não vou fazer aquilo. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou mentir. Faz uma coisa, ora. Começa a andar em orar em línguas. Se enche do Espírito Santo. Você entendeu, Estela? Vai parar de brigar com o pai? Fala. Eu lembrei de Coríntios 12, fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Pelo Espírito. Condenação, acho que a Tânia falou sobre condenação, né? Culpa, condenação. Em Romanos 8 fala assim, portanto, agora, nenhuma condenação há. Agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo para nós, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então deixa eu dar uma palavra libertadora para quem ainda se sente culpado. Anda no Espírito, não tem mais culpa, você está liberto, não tem mais condenação, meu irmão. Você está entendendo? O grau de mudança, de metanoia, andar no Espírito ou no Espírito, e andar com o Espírito também. A nossa filiação com Deus, Romanos 8,14, 15 e 16 fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito. Você entende? Definiu aí se você é filho de Deus ou não? Você está sendo guiado pelo Espírito, meu irmão? Ou é o Espírito do mundo que está te guiando? Suas perturbações desse mundo, é a visão em cima das necessidades do mundo. Eu preciso ter uma casa melhor, um carro melhor, uma televisão melhor, eu quero ter conforto, eu hedonismo, eu quero ter prazer, eu quero... É isso que está gerando em você ou é, Senhor, qual é a tua verdade para a minha vida? Enche do teu Espírito Santo. Entendeu, baianos? Os dois estiveram na Paris, eles vieram até mais assim, retado, né? Voltaram com o rosto baiano alegre. É bom, né?
Você está entendendo? Quer ser filho de Deus? Seja guiado. A salvação, convencendo o pecado. João 16 fala: e quando ele vier, ele quem? O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquele seu amigo da escola? Sabe o seu amigo ali, meu irmão caminhoneiro? Sabe aquelas pessoas que eu falo, sabe lá, João? Sabe o que você tem que orar? Espírito Santo, faz a tua obra. Porque é Ele que convence as pessoas sobre o pecado, a justiça e o juízo. Quantas pessoas estão aí? Você está batalhando, talvez a sua oração esteja equivocada, meu irmão. Sabe lá na escola mesmo? A dona da escola ora para o Espírito Santo convencer que a mulher, marido, não sei se tem marido, tem marido também. Ora para as professoras, Espírito Santo, convence meu vizinho, Marlene. Sabe aquele condomínio lá? As pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo. Não adianta o seu discurso não vai convencer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Capacitação ao serviço, eu já li esse texto. Fique em Jerusalém, para vocês serem cheios do Espírito Santo. E aí, vocês vão fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Enquanto eu for preparar-vos lugar, junto ao meu Pai, eu voltarei. Enquanto eu vou e volto, o que vocês têm que fazer? Discípulos. Quer se fazer discípulos sem o Espírito Santo? Não faz, meu irmão. Vira apostila, vira material didático, vira teoria. Dá sono, dá cansaço, mas seja cheio do Espírito Santo. Uma hora X lá você ter os dons, as ferramentas para trabalhar. Isso significa dar controle novamente da igreja para as mãos de quem tem o direito de conduzir. A igreja não é sua, meu irmão. Você entende? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não é Alexandre que dá uma palavra, não é Luiz que canta, não é o Gilberto que canta, é a Esquerda que canta, o Renato que mexe no... É o Espírito Santo em cada um de nós, conduzindo, movendo, trazendo uma palavra, trazendo direção. Você entende? Isso é igreja. A igreja não é um lugar, um salão. Já falamos 200 vezes. Vou à igreja. Eu sou igreja porque eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, eu não sou igreja. Você está entendendo isso? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Andar no Espírito é aprender a ouvir a voz de Deus. Uau, meio-dia já. Vou acabar. Não estou nem na metade. A gente vai continuar falando sobre isso. Mas eu queria só deixar sobre a Epístola de Efésios nos exorta a sermos cheios do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18 fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, como é que ele fala? A continuação desse texto. Como que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Como é que fala? Falando, entoando, louvando, dando graças e sujeitando-nos. Vocês aí em português, vou pegar essa dupla hoje. Essa dupla eu peguei hoje. Tem mais aí? As meninas, né? Eu não peguei o pé das meninas hoje, verdade. Qual é a forma desse... Qual é o tempo aí desse verbo, dos verbos? Como é que é? Deixa as meninas responderem. Olha lá o pai querendo responder. Já viram isso na escola, eu acho.
estão em qual forma? Lembra? Ah, mãe, defendendo. Gerúndio, já estudaram isso? Você não lembra, né? Se alguém fala, já falei essa palavra. É Gertrudes? Não, gerúndio. Não é nome da pessoa, é o tempo dela. O que significa isso na gramática? O gerúndio serve para explicar como a ordem principal deve ser praticada. Presta atenção nisso. O gerúndio, ele vai te explicar como a ordem principal deve ser praticada. Qual é a ordem principal nesse texto? Dando sim. Hã? Dando sim. Não, qual é a ordem principal que foi dada nesse texto, todo esse texto? Enchermos do Espírito Santo. Essa é a ordem. Enchermos do Espírito Santo. Como é que se enche? Aí o gerúndio, esse tempo é falar. Como é que você vai encher? Falando entre nós. Falando entre vós. O que mais? Entoando louvores. Como é que eu sou aí? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Está aqui, Efésios 1. Cânticos espirituais, uma coisa que nós praticamos pouquíssimas vezes. O Luiz tentou puxar aqui e falou isso de manhã, mas a gente fica calado aqui na frente, parece que estamos num funeral. Pessoal, se não tem uma musiquinha de fundo, já que é cântico, né? Toca aí, qualquer besteirinha. Cântico espiritual, meus irmãos, tem um tom lá, você come aleluia, o Senhor é bom. Cântico. Começa a falar coisas com a tonalidade, no tom que está ali. Hoje o Luiz deu esse gancho no começo da reunião. Durante a reunião, você pode orar em línguas, em cântico, você pode falar, e aí deixa o Espírito Santo. Salmos, e assim, não precisa ser só aqui no salão, pode ser na sua casa. Mas o gerúndio também indica continuidade. Então, você falou, todo dia, não é? Isso. Não vai ser resultado do que eu faço em casa. Exatamente. Eu vou está aqui no contexto também. Ela leu, acho que o negócio aqui. O chat disse para ela. Porque nós podemos ser cheios do Espírito Santo para um determinado momento. Tem vários exemplos que eu deixei aqui, em algum lugar, que as pessoas foram cheias em várias ocasiões. Por exemplo, em Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aquilo foi para aquele momento. Eles não saíram dali o resto da vida falando em línguas. Atos capítulo 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Estava cheio do Espírito Santo para falar naquele momento. Deu aquela palavra de orientação. 4:31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. São momentos que nós somos cheios do Espírito Santo para algumas situações. Mas aqui, essa ordenação, essa orientação de Efésios é para a nossa vida cotidiana. O gerúndio fala sobre isso. É a forma como você vai praticar a ordem que está sendo dada, a determinação que está sendo dada. Está entendendo? É o contexto dessa epístola, porque fala assim: aquele que furtava, não furta mais. Acabou o ponto? Antes, trabalho. Então não é só ser cheio do Espírito, só entre aspas, né? Nós devemos ser cheios do Espírito, mas há uma mudança na nossa vida, no nosso comportamento, a partir de sermos cheios do Espírito Santo. Aquele que mentia, para de mentir, mas fala com a verdade. Tem a verdade. Não embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Para de beber e se enche do Espírito. Porque se você não ligar com o vinho e não ficar cheio do Espírito Santo, não vai fazer diferença. Não faz diferença nenhuma. Você está entendendo para onde Deus quer nos conduzir nessa manhã? Em sermos cheios do Espírito Santo? Interessante, Alexandre. Peraí, vamos lá, partilha. Interessante, Alexandre, que fala: não embriagueis com vinho. Quer dizer,
Em vez de você se embriagar com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Exatamente, exatamente. E tinha muito isso lá, né? Eles gostavam muito. Aqui não, nosso meio, graças a Deus, ninguém é muito chegado, não. Mas seja chegado no Espírito Santo, irmão. Hã? Fala aí, Gilberto. Até o problema do nosso ingerir geral. Sim, geral nosso. Tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, geral nosso. Nossa energia. É aquele desenho animado, né? De um lado tem um anjinho vermelho e do outro tem um branquinho. Assim a gente fala muito isso. Hã? Segundo cálculo, 2. Aí, assim a gente falava com os meninos: vocês estão alimentando o que aí? Quem se alimenta mais está mais forte. Se durante o dia você faz coisas que alimenta o capetinho, né? Sua carne, suas paixões, suas vontades, mas se durante o dia alimente-se do Espírito, leia, ouça, põe, não tem problema, pode pôr um podcast bom, põe um louvor, vai no carro. Gente, para que você ficar CBN no carro? Tem uma raiva disso, entra no carro, tá ligado de porcaria de aquele rádio. Cara, põe um louvor para encher o seu Espírito Santo, encher a sua vida do Espírito Santo, põe uma canção, pega a Bíblia, põe lá a Bíblia, vai lá, você que anda muito de caminhão lá, dirigindo, põe lá os louvores, ouça a palavra, vai ficar ouvindo o quê? Enche sua vida, sua cabeça, seu coração do Espírito Santo. E depois, na próxima oportunidade, nós vamos então entrar nos dons novamente. Vamos reforçar a importância dos dons, porque o Espírito Santo nos dá ferramentas práticas para a vida cotidiana. Você entende? E aí nós vamos precisar, por isso que Paulo falou: procure os melhores dons, porque os dons estão. Já meu outro dia falou isso, né? Quantos dons eu tenho? Você não tem nenhum, e ao mesmo tempo você tem todos. Você não tem nenhum porque os dons são seus, mas você tem dono todos porque você tem o dono dos dons. O dono dos dons está em você. Então você tem à disposição todos. Fala assim: todos. Você tem à disposição todos os dons do Espírito para a sua vida, meu irmão. Mas eu preciso naquele momento de uma palavra de sabedoria diante daquela situação. Senhor, me dá esse dom para discernir. Você está na frente de um doente, o que você vai pedir? Me dá um dom de língua? Hã? Você vai pedir cura, meu irmão? Me dá um dom de cura. Ou à noite o Luan me mandou uma. Eu estava justamente pensando nisso, o Luan mandou uma mensagem. Eu estou com bastante dor de cabeça. Cheguei em casa, estou com dor de cabeça, eu vou entrar dentro do quarto, fechar. Aí eu orei por ele lá em casa. Senhor, na hora que eu der essa palavra, eu quero saber se o Luan está. Como é que o Luan está? Foi curado. Foi curado. Em nome de Jesus, chegou aqui hoje radiante. 0 bala. Alexandre, e nisso que você está falando, sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo, no versículo 17, fala isso que você está falando agora, que diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Ou seja, você tem que entender a vontade do Senhor para poder desempenhar os dons do Espírito Santo, que Ele é o dono. Exato. Então, como é que eu vou saber a vontade de Deus na minha mente, nas minhas ideias? Idealizando, eu acho que Deus tem para mim tal coisa. Eu quero aposentar. Opa, eu acho que eu vou morar numa casinha. Uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. Para ver o sol nascer. Aí Deus fala assim: não é isso que eu tenho para você, meu amigo. Você vai ralar. Que delícia ralar na mão do Senhor. Não é? Está rindo por quê? Você já está ralando? Alexandre, nós falamos de discernimento. A hora que aquele mágico lá falou para queria contar os dons do Espírito Santo,
Sim. Se Paulo não tivesse cheio do Espírito, ele não ia conseguir ficar com aquilo lá. Ele foi Dúvida, em todas as situações. cego na hora. Na hora. Ananias e Safira chegaram lá. Cara, não tinha nada a ver aquilo lá, cara. Ninguém pediu para ela dar uma parte do dinheiro. Uma nota, né? Além de ficar sem dinheiro, ficou sem dinheiro também. Ainda deixou o resto que ele tinha que economizar com alguém. Gente, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo. E nós vamos continuar falando sobre isso, amém? Atos é o livro que fala só sobre a igreja andando no Espírito. Meu Pai, que coisa maravilhosa. Ficou bem ao Espírito e a nós. Primeiro ao Espírito. Ficou bem. E aí nós concordamos que ficou bem para o Espírito. Amém, meus irmãos? Minha oração, então, nessa manhã, é que a gente experimente não o que o mundo traz para a gente, como o que é bom, o que é razoável, o que é interessante, o que é importante, mas que o Espírito Santo nos conduza uma vida de gerúndio, uma vida contínua de buscar. Professora Vera, por favor, depois você explica sobre essas coisas. Explica para os meninos ali de novo. O que é continuamente nós estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Nosso desejo, eu posso falar com o coração de Rodrigo, nosso desejo é dessa congregação cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Nas lutas, nas provas, mas cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Alegre pela presença do Espírito Santo. Respondendo ou correspondendo àquilo que o Espírito Santo está chamando vocês para fazer. Amém? Você quer isso também? Então vamos orar. Baixe sua cabeça, faça a sua oração nessa manhã. Que os seus olhos brilhem. Oh Deus, nós queremos, Pai. Oh Senhor. Senhor. Oh Senhor. Jesus. Oh Jesus. Isso. Oh Jesus. Ah, Senhor. Oh, Jesus. É nessa manhã, Pai, nós colocamos nossos corações diante do Senhor, essa palavra que tem inquietado o nosso coração, Senhor. Rogamos, Pai, que essa congregação seja uma congregação de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Pai, coloque em nós, o Teu Espírito Santo, coloque em nós esse desejo, que até isso precisamos de Ti. Até isso, Senhor, nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos enche de desejo por Ti, desejo pela palavra, como a Tânia falou, desejo de andar contigo, nosso coração arder, Senhor, ao falar de Ti, ao pensar em Ti, ao viver. Pai, no dia a dia, em casa, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, Senhor, com cada atividade, com os nossos amigos. Deus, por favor, ó Espírito Santo, conduz os nossos pés, Senhor. Por favor, nós precisamos de Ti. Quero só dizer, meus irmãos, para encerrar, que é desejo do Senhor se relacionar conosco. Amém?
O nome dele é Emanuel. Um dos nomes dele é Emanuel, Deus conosco. Ele não é um Deus distante. Amém, meus irmãos? Ele quer se relacionar conosco. Por favor, meus irmãos, busque ao Senhor nessa semana. Nós ficamos dois finais de semana sem nos ver. Um final de semana, na verdade, né? Não fica sozinho durante esses 15 dias. Procura estar com os irmãos. Se ajunta. Sozinho a gente é presa fácil. Se ajunta com outros irmãos. Liga. Temos várias ferramentas que nos ajudam. Tem o WhatsApp, tem uma série de coisas que nós podemos usar para aproximar-nos uns dos outros. Por favor, não fique só. Amém? Ajuda o teu irmão a permanecer firme, cheio de Espírito. Amém? Amém? Que Deus abençoe.